Pessoal, vamos ler um capítulo de O que há de errado com o mundo, do escritor inglês J.K. Chesterton, conhecido como um dos melhores escritores conservadores e cristãos da história. Vamos lá. Esse livro é de 1910, a propósito. O erro médico. Um livro de investigação sociológica moderna tem uma estrutura rigidamente definida. Começa a regra geral com uma análise, com estatísticas, com tabelas de população, com a constatação da diminuição da criminalidade entre congregacionalistas e do crescimento da histeria entre policiais, com toda sorte de fatos apurados. Termina com um capítulo que geralmente tem por título, entre aspas, a solução. Se a solução jamais chega a ser encontrada, isso se deve quase exclusivamente a esse método científico cuidadoso e sólido, pois esse esquema médico de pergunta e resposta é uma asneira, a primeira grande asneira da sociologia. Sempre obriga a determinar a doença antes de encontrar a cura, quando a própria definição e dignidade do homem exige, na verdade, que em questões sociais achemos a cura antes da doença. Essa é uma das 50 falácias que procederam da compulsão moderna por metáforas biológicas ou corporais. É conveniente falar do organismo social assim como é conveniente falar do leão britânico. Mas a Grã-Bretanha não é mais um organismo do que é um leão. A partir do momento em que damos a uma nação a unidade e simplicidade de um animal, começamos a pensar de maneira selvagem. Não é porque todo homem é bípede que 50 homens serão uma centopeia. Isso deu margem, por exemplo, ao escancarado absurdo de estar-se sempre a falar de nações jovens e nações moribundas, como se uma nação tivesse um período de vida fixo e físico. Assim dirão que a Espanha entrou numa senilidade derradeira, poderiam igualmente dizer que a Espanha está perdendo os dentes. Ou dirão que o Canadá não tardará a produzir uma literatura, o que é como dizer que o Canadá não tardará a crescer-lhe um bigode. As nações são formadas por pessoas. Pode ser a primeira geração decrépita, pode a 10ª milésima ser robusta. Empregam tal falácia de maneira semelhante àqueles que veem no crescimento das possessões nacionais um simples aumento de sabedoria, envergadura e graça diante de Deus e dos homens. Na verdade, tais pessoas falta sutileza para estabelecer um paralelismo com o corpo humano. Elas sequer se questionam se o império está ganhando altura na juventude ou gordura na velhice. Mas de todos os exemplos de erro que brotam dessa fantasia médica, o pior é o que temos à nossa frente: o hábito de descrever exaustivamente uma doença social e em seguida propor-lhe um remédio social. Falaremos primeiro da doença, em caso de colapso físico, e isso por excelente razão. Embora possa haver dúvida quanto à maneira como o corpo sofreu o colapso, não resta dúvida quanto à forma de revigorá-lo. Não há médico que apareça com a proposta de produzir um novo tipo de homem, com um novo arranjo de olhos e membros. O hospital pode, por necessidade, mandar um homem de volta para casa com uma perna a menos, mas ele jamais passaria pelo êxtase criativo de mandá-lo para casa com uma perna a mais. A ciência médica contenta-se com o corpo humano normal e busca apenas reestabelecê-lo. Já a ciência social, ao contrário, não se contenta com a alma humana normal. Tem à venda toda classe de almas ornamentadas. O homem, como idealista social, dirá: estou cansado de ser puritano, quero ser pagão. Ou, além dessa sombria provação do individualismo, vejo um resplandecente paraíso do coletivismo. Ora, nas doenças do corpo não há nenhuma dessas divergências quanto ao ideal último. O paciente pode ou não querer quinino, mas sem dúvida quer saúde. Ninguém diz: estou cansado dessa dor de cabeça, quero uma dor de dentes. Ou a única solução para essa gripe russa é um pouco de sarampo alemão. Ou, através dessa sombria provação do catarro, vislumbro
o resplandecente paraíso de reumatismo. Mas a dificuldade em nossos problemas públicos está toda em que alguns homens anseiam por curas que outros considerariam as piores doenças. Blá, 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 blá. O Sr. Belloc disse que como não se desfaria de seus dentes... Perdão. O Sr. Belloc disse certa vez que não se desfaria da ideia de propriedade, assim como não se desfaria de seus dentes. Para o Sr. Bernard Shaw, contudo, a propriedade não é um dente, mas uma dor de dente. Lord Milner tentou sinceramente introduzir aqui a eficiência alemã. Muitos de nós receberíamos de bom grado o sarampo alemão. O Dr. Celebi gostaria honestamente de ter a eugenia. Eu cá prefiro o reumatismo. Esse é o fato surpreendente dominante do debate social moderno. A disputa não diz respeito apenas às dificuldades, mas à finalidade. Concordamos quanto ao mal, quanto ao bem arrancaríamos os olhos uns aos outros. Todos admitimos que uma aristocracia indolente é algo ruim, mas não implica admitirmos todos que a aristocracia ativa seria algo bom. Estamos zangados com o clero irreligioso, mas alguns de nós ficariam loucos de desgosto com um clero de fato religioso. Toda a gente fica indignada se nosso exército está fraco, inclusive aqueles que ficariam ainda mais indignados se ele estivesse forte. O caso social é exatamente o oposto do caso médico. Os médicos discordam quanto à natureza exata da doença, embora concordem sobre a natureza da saúde. Nós, ao contrário, concordamos que a Inglaterra está insalubre, mas metade de nós seria incapaz de ver saúde naquilo que a outra chama de saúde florescente. Os abusos públicos são tão patentes e pestilentos que arrancam todas as pessoas generosas para uma espécie de unanimidade fictícia. Esquecemos-nos de que, embora concordemos quanto aos abusos, podemos discordar muitos quanto aos usos. O Sr. Cadbury e eu concordaríamos sobre pubs perniciosos. Seria à frente de um bom pub que nossa rixa pessoal começaria. Afirmo, pois, a inutilidade do método sociológico comum, que primeiro disseca a abjeta pobreza ou cataloga a prostituição. Todos nós temos aversão à pobreza abjeta, mas se começássemos a discutir a pobreza independente e digna, coisas seriam diferentes. Todos nós desaprovamos a prostituição, mas nem todos aprovamos a pureza. A única forma de falar do mal social é ir direto ao ideal social. Todos temos consciência da loucura nacional, mas o que é a sanidade nacional? Chamei este livro de O que há de errado com o mundo, e a conclusão do título pode ser tirada de forma clara e fácil. Errado é não perguntarmos o que está certo. Pessoal, esse é o tipo de artigo que eu nem parei no meio para dar as minhas impressões, que eu acho tão interessante ler o que o Chesterton escreve, que praticamente eu não quero parar para ficar interrompendo com as minhas impressões. Mas agora que eu terminei de ler o artigo, a gente pode conversar um pouco. Em resumo, o que ele está falando, a gente fala tanto sobre o que está errado, mas e as soluções? Qual que é o ideal? O que é o certo? Ele dá o exemplo da saúde. O médico ele sabe o que é saúde. Ele pode ter dificuldade para entender qual que é a doença, mas ele sabe o que seria um organismo saudável. Já no mundo social, a gente tem discordâncias entre o que seria o ideal, mas a gente sempre concorda em falar, isso está errado, aquilo está errado. Eu vou dar um exemplo para vocês. As professoras, os professores esquerdistas dizem a educação no Brasil é horrível, nós temos que investir em educação. Que a educação é horrível, tudo bem. Agora, o investir em educação é algo que... E de que adianta? Investir o quê? Investir é dinheiro, eles estão falando de dinheiro. Se eu pago 3 mil reais para um professor esquerdista que não ensina absolutamente nada de útil aos alunos, que não consegue controlá-los, exceto quando ele organiza dancinhas e rebolado na sala e fazer cartaz de Lula livre. E daí eu passo a pagar 6 mil reais a esse mesmo professor esquerdista. Em que melhorou a educação? Se eu passar a pagar 30 mil reais a esse professor esquerdista, em que melhorou a educação? Em absolutamente nada. Em absolutamente nada.
Se eu pagar 100 mil reais por mês para esse professor esquerdista, ele vai continuar não ensinando absolutamente nada de útil a esses alunos que vão continuar não o respeitando e com razão. Então, perceba que você tem que ter uma visão prática e funcional de qual é o organismo saudável, se a gente vai usar essa metáfora do organismo. E não algo que soa bem, mas que você fala, tá, legal, vou investir em educação. Em que isso vai resolver mesmo? Me dá um aumento de 1.500, tá bom, eu vou dar. Vai melhorar a educação em quê? Não, eu vou ter mais dinheiro para assistir peças de teatro e eu vou ter mais dinheiro para comprar livros? Que livro que você vai comprar? Eu vou comprar o marxismo, vou comprar livros marxistas, livros comunistas, socialistas, poesia do Chico Buarque. Tá, que peças de teatro você vai assistir? Eu vou assistir os diálogos da genitália feminina e a peça do Jesus travesti e um relato sobre a juventude do Stalin. Tá, legal. Então, de que adiantou dar esse dinheiro se você continua sendo um imbecil que não vai ensinar absolutamente nada de útil aos alunos, exceto que o socialismo é lindo, fofinho e colorido? Qual seria a solução para isso? Eu vou dar alguns exemplos práticos. A gente não precisa pagar R$1 a mais aos professores se eles vão continuar ensinando asneiras para os nossos filhos. Nem R$1 a mais. Para quê? Não vai resolver a vida do professor. Mas a educação continuará sendo um lixo. Eu sei que existem professores que merecem ganhar muito mais. Alguns não merecem ganhar 1/10 do que ganham. Nem 1/10. Não ensinam absolutamente nada de útil. Muito pelo contrário, corrompem os seus filhos, as suas filhas, seduzem os seus filhos, as suas filhas, de diversas formas. O que um professor poderia ensinar de útil? Poderia ensinar, por exemplo, a educação financeira. Poderia ensinar, por exemplo, alguma coisa como Chesterton. Poderia ensinar, por exemplo, a verdade em vez de ensinar as asneiras socialistas. Podia dizer a verdade, o socialismo não funcionou em lugar nenhum, mais de 100 milhões de pessoas morreram. Um professor de matemática poderia valer o seu peso em ouro se ensinasse o seu filho a como lidar com o dinheiro que ele vai ganhar quando ele começar a trabalhar. Ensinasse ele a força do juro composto, de guardar 10% do que ganha numa aplicação remunerada com juro composto. Ensinasse ao seu filho a fazer um orçamento para sempre gastar abaixo do que ganha e construir assim uma fortuna, ainda que gradativamente, aos poucos. Ensinaria muito os seus filhos se ele fosse sincero com o valor dos ideais cristãos e como eles solidificaram praticamente tudo o que há de bom na nossa civilização hoje. Ao invés de vir com ideais socialistas de que o cristianismo é uma chaga, um câncer a ser eliminado. Então perceba que quando eles dizem investir em educação, eles não sabem do que eles estão falando. Porque dobrar o salário deles não vai resolver absolutamente nada. Se eles vão continuar sendo professores socialistas que ensinam asneiras e mentiras e seduzem os seus filhos de diversas formas. Então, a gente se vê no próximo estudo e por hoje é só.